Vamos lá para o livro de Filipenses, capítulo 3. Vamos fazer uma meditação nesse texto. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos lá, meus irmãos. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Hoje sai um pouco dos nossos estudos regulares, falando sobre as armadilhas de Satanás. Quero convidá-los a se colocar em pé. São apenas 2 versículos, então não vai ser problema para podermos ler esse texto. Vamos lá. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode se assentar, vamos orar. Senhor, clamo que o Senhor possa falar aos nossos corações. Tu sabes o quanto nós somos miseráveis, ó Deus, quanto não merecemos a Tua graça, quanto não merecemos, ó Deus, o fato de estarmos aqui, mas amorosamente e graciosamente o Senhor nos tem dado cada dia para vivermos, não para nós, mas para o Senhor. Fala aos nossos corações através daquilo que vamos estudar na Tua Palavra. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos quase que no último quarto do ano de 2023, né? Os últimos 3 meses estão a começar daqui a poucos dias, então muitos de nós já precisamos começar a refletir naquilo que esse ano e naquilo que todas as coisas que nós temos feito, as coisas que nós temos passado, de que forma que isso transparece nas nossas vidas. Eu trago essa reflexão a vocês, principalmente pelo fato de que é a primeira vez que eu posso falar sobre um assunto que particularmente me deixou bem chateado. Como igreja, como cristãos, eu creio que existem coisas que nós precisamos demonstrar na prática o que nós somos realmente. Pela primeira vez em alguns anos, mesmo nos anos de pandemia, pelo menos quando teve, pela primeira vez nós ficamos ausentes de nós participarmos do evangelismo ali no Parque da Harmonia, pelo simples motivo de que nós não tínhamos pessoas que queriam trabalhar. E isso é muito triste porque nós, quando fomos para a Expo Inter, nós fomos num bom grupo, nós fomos em praticamente 10 pessoas, nós estávamos com um tempo que não sabíamos se choveria ou não, mas no domingo pela manhã, na quarta-feira pela manhã da semana passada, quando falei com os irmãos, o único problema que nos impediu de ir era a falta de interessados. A falta de pessoas interessadas em poder pregar a palavra de Deus. Então, francamente, eu não sei o que se passa no coração de muitos irmãos, porque, diferentemente do que eu como pastor, minha esposa, minha família, eu costumo brincar com principalmente o Edson e o Peterson, que eu os levo no domingo à noite, eu costumo dizer que na segunda-feira é o meu sábado, porque geralmente nos sábados e domingos eu não tenho livre, minha esposa não tem livre. Dificilmente a gente passa um final de semana sem qualquer tipo de responsabilidade. Mas alguns dos irmãos têm a possibilidade de poder descansar, alguns dos irmãos têm a possibilidade de nos feriados, sejam feriados prolongados ou sejam feriados normais, ficar nas suas casas.
Eu não contei, não fiz a conta de quantos feriados nós tivemos esse ano ou vamos ter. Mas a grande questão é que nós precisamos enxergar qual que é o nosso foco. Por que que nós estamos aqui? Já é uma grande dificuldade entender a cabeça de crentes que por vezes não se esforçam em ir para a igreja. Eu acho que estudar a Bíblia nos faz mais zelosos por Deus, sem sombra de dúvida. Mas quando a gente conhece o preço que foi pago para que nós pudéssemos chegar à igreja, para que nós tivéssemos a igreja aberta, o como, mundo afora, pessoas anseiam por ter essa comunhão que nós temos, e muitas vezes pessoas simplesmente não fazem a mínima questão e o mínimo esforço para estar na igreja. Eu disse para vocês no domingo passado, quando nós começamos a falar do nosso estudo sobre a influência do sofrimento no desenvolvimento do nosso caráter, de que os avanços tecnológicos nos fazem cada vez mais preguiçosos. Antigamente, não tinha facilidade de carro, não tinha facilidade de deslocamento que tem hoje. Hoje nós temos aplicativos, transporte público que algumas vezes, em alguns feriados, é até mesmo de graça. Nós temos a possibilidade de boa parte dos irmãos da nossa igreja terem carros. Então, francamente, eu confesso a vocês que eu não entendo o porquê existem crentes que não querem doar uma manhã, um final de semana, um dia sequer, para poder entregar conteúdos aonde pessoas podem se converter. Existem pastores, pregadores do evangelho, inclusive pastores famosos na história, que se converteram por causa de um folheto que eles receberam. Então, nós não podemos minimizar o poder que um folheto tem. E aí, meus irmãos, as pessoas elas nem precisam falar do plano de salvação. O que eu sou honesto com vocês, eu tenho plena consciência e muito tranquila que eu já ensinei para vocês como pode ser falado de Cristo. Eu já entreguei para vocês uma etiqueta para vocês colarem atrás das suas Bíblias. O Eduardo tem uma na Bíblia dele até hoje. Preciso refazer porque nós temos algumas pessoas novas. Mas eu me lembro que lá em Barueri, nos anos passados, o pastor ele disponibilizava algumas Bíblias para quando iria falar de Cristo para alguém, tinha o roteiro de como se poderia levar alguém a Cristo. Mas nesses locais nós não precisaríamos nem fazer isso, nós só precisaríamos entregar as sacolas. Nós que já temos nesses últimos anos feito esse serviço, nós entendemos que principalmente nos anos de eleição é muito difícil, porque você tem que lidar com aqueles que estão entregando panfletos, então as pessoas acham que o conteúdo que você está entregando é um conteúdo de política, quando na verdade nós temos que dizer que é um folheto da palavra de Deus. É claro que existe dificuldade, nós pela primeira vez esse ano na Expo Inter enfrentamos uma gama de testemunhas de Jeová que atrapalharam em muito no nosso serviço. Mas ainda assim, meus irmãos, eu não sei dizer para vocês qual é o tamanho da Expo Inter, mas era grande. E cada 20 metros tinha pelo menos um casal de testemunha de Jeová. E o povo das nossas igrejas sequer tem o desejo de ir à igreja. O povo das nossas igrejas tem o desejo sequer de aprender mais sobre Deus. Então, meus irmãos, eu realmente entendo que o nosso problema, eu estou dizendo nosso, porque nós como igreja somos um só corpo. Nós precisamos entender qual é o foco de cada um de nós como cristãos. O que será que move os nossos corações? Será que a vida cristã se resume apenas a estar nos cultos? Os neopentecostais resumem a vida cristã em duas coisas: ou a dar dinheiro ou a falar em línguas. É isso que se resume a vida de neopentecostais. Mas quando você estuda a palavra de Deus, você sabe que a vida cristã ela se resume a servir. E servir é sair da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto lendo sua Bíblia, sair da zona de conforto orando, sair da zona de conforto contribuindo, mas também sair da zona de conforto simplesmente falando de Cristo. A pergunta que muitos de nós não podemos responder é a seguinte:
E se a pessoa que te falou de Cristo, naquele dia ela tivesse com preguiça e não fosse para a igreja, ou não quisesse te falar de Cristo? Será que você estaria na igreja? Será que nós teríamos famílias cristãs? Então, meus irmãos, a pregação do Evangelho depende de nós. Quem deve alcançar o Rio Grande do Sul, ou Porto Alegre, ou o bairro da Tristeza para Cristo, somos nós. Mas se nos dias onde nós temos a oportunidade, nós não nos esforçarmos, o negócio não vai acontecer. Todos querem os bancos cheios, todos querem pessoas novas, todos querem uma igreja repleta de pessoas, mas a pergunta é, o que você, meu irmão, o que você, minha irmã, tem feito para que isso se torne uma realidade? Porque a igreja é feita de pessoas. E se nós não fizermos a nossa parte, a igreja vai acabar. Ontem ou antes de ontem foi aniversário da dona Gessi. E ela não está mais aqui. Quem é que vai tomar o lugar dela? Então, meus irmãos, eu vejo que o nosso problema é um problema de foco. É claro, eu entendo a rotina dos irmãos, sua rotina de trabalho, sua rotina de estresse, sua rotina familiar, mas uma vez no mês, uma vez no ano que seja, doar-se para que outras pessoas possam receber a palavra de Deus, não é nada fora do comum. Não é nada além do que a nossa obrigação. É o que eu falo para algumas pessoas, né? Esses dias no seminário, pedi uma coisa para alguém e chegou, pastor, está pronto. Eu respondi, falei, eu vou te falar como minha mãe falava para minha mãe, está aqui. Não fez mais que obrigação. Então, certas coisas, meus irmãos, como cristãos, nós temos uma ordem do nosso Senhor que nos comissiona a irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E olha que nós estamos falando de uma questão municipal, que seria a questão ali do Parque da Harmonia. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, achar que a vida cristã não é um mar de rosas. Aqui o apóstolo Paulo, e vocês podem ler posteriormente todo o capítulo 3, dos versículos 1 a 11, Paulo vai falar sobre o seu passado, aquilo que ele era sem Cristo. Veja, meus irmãos, no versículo 7, ele vai falar que o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então todas as coisas eram em segundo lugar. O que era mais importante na vida de Paulo era o seu conhecimento de quem era Jesus, o conhecimento, ou a sublimidade do conhecimento de Cristo. E ele vai falar, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio, meus irmãos, são coisas que não têm valor nenhum. Nesse mundo, posições, títulos têm valor. Mas diante de Cristo nenhum valor tem. Eu não posso chegar diante de Cristo e falar, eu sou mestre em teologia. Que valor isso tem diante de Cristo? Não tem valor nenhum. Hoje o professor na academia estava perguntando para mim, e aí? Já que você é mestre em teologia, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou continuar o meu trabalho. E você fez mestrado para quê? Para poder aprender melhor sobre a palavra de Deus, para transmitir melhor. O meu desejo não é um desejo de títulos. Ninguém por aí vai, em vez de me chamar de pastor, vai me chamar de mestre. Não é isso que eu quero.
A situação, meus irmãos, é que tudo aquilo que nós somos nesse mundo não tem valor por aquilo que Cristo representa nas nossas vidas. É exatamente isso que ele está dizendo. Nos versículos 12 a 16, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele entendia que a vida cristã não é estar estagnado, ficado, é avançar. A figura de linguagem é de um corredor numa prova de atletismo. Você não vê aqueles homens que procuram chegar em primeiro olhando para trás, eles sequer olham para a arquibancada. Os olhos deles estão fitos na linha de chegada. E eles se esforçam por causa disso. Como cristãos, os nossos olhos devem estar na eternidade. Nós cantamos por vezes o hino Mãos ao trabalho, crentes. Uma parte do hino, se eu não me engano, na última estrofe ele vai dizer pois quando chega a noite, vamos descansar. Antes ele fala, vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Vai chegar um tempo onde todos nós estaremos na presença de Cristo, aqueles que são salvos estarão na presença de Cristo, e já não haverá mais necessidade de evangelismo, porque todos serão salvos. Já não haverá mais necessidade de nós podermos nos preocupar com a salvação de pessoas, porque todos ali já vão ser salvos. Então, o que ele quer dizer aqui nos versículos que nós lemos é que aquilo que passou não importa mais. Nós não conseguiremos voltar no dia 20 de setembro, perdão. Nós não conseguiremos. Mas da mesma forma, eu tenho dito para vocês que aquilo que acontece conosco são oportunidades de nós podermos pregar o Evangelho. E eu fui provado nessa mesma questão no domingo à noite. Não, acho que foi domingo à noite, depois que eu cheguei, levando o pessoal lá para a casa deles. Tinha um carro da CE, porque eles erraram, né? Foi no seminário que faltou energia no domingo, eles acharam que era aqui. Depois que eu tinha chegado, fui lá perguntar o que é que estava acontecendo. Peguei 2 folhetos e entreguei para eles. Eu já disse para os irmãos, as coisas não acontecem em vão. São oportunidades que nós temos de poder pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, é fato de que aquilo que passou a gente não pode mudar. O que nós podemos mudar é o futuro. É poder aproveitar as oportunidades que nós temos. Mas para mudar o futuro é necessário que a nossa visão e o nosso foco seja mudado no presente, seja mudado hoje. Eu não sei o que vocês estavam fazendo no dia 20. Eu não tenho a menor ideia. E nem os julgo por aquilo que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Eu julgo a igreja e lamento e me entristeço, porque em quase 40 membros que nós temos, apenas o Eduardo e eu estávamos dispostos a ir lá. E como eu vi que não tinha mais pessoas, o Eduardo é um daqueles que sempre estão junto comigo, eu disse para ele, passa o dia com a sua família, porque eu vou passar o dia com a minha. Ah, você poderia ter ido? Poderia ter ido, realmente poderia ter ido. Mas sabe, meus irmãos, Deus sabe o quanto que nós nos esforçamos. Deus sabe o quanto nós procuramos e com zelo fazer a obra de Deus. Então eu entendo que é importante, como Paulo fala no versículo 20. Veja lá, meus irmãos, capítulo 3, versículo 20. Vamos começar com o versículo 27, com o versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Versículo 20. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Só um pequeno paralelo. Versículo 18. O apóstolo Paulo não está falando de crentes, ele está falando de ímpios. Só que esses ímpios, segundo ele está dizendo, muitos andam entre nós. Nem todos aqueles que estão dentro da igreja são cristãos verdadeiros. Vai chegar um dia onde Deus vai julgar os desígnios dos corações. E aqueles que não forem, que os seus nomes não forem achados escritos no livro da vida, serão lançados para dentro do lago de fogo. Agora, no que tange ao cristão, Paulo fala, a nossa pátria está nos céus. Existem algumas coisas, meus irmãos, que eu acho uma vergonha para o cristão. Uma delas é o cristão brigar por causa de política. Eu acho uma vergonha para cristão brigar por causa de política. Por causa de candidato, por causa de partido, eu acho uma vergonha. Política é corrupção, é pleonasmo. Sabe o que é pleonasmo? Subir para cima, descer para baixo. Se você desce, é para baixo. Se você sobe, é para cima. Entrar para dentro, sair para fora, tudo isso é pleonasmo. Então, política é corrupção, é pleonasmo, é a mesma coisa. Nem todos que estão dentro da política são corruptos, mas boa parte. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós vimos, nos últimos anos, a polaridade que virou a questão política no nosso país. Muitos crentes são leões para defender as suas posições políticas. Mas agem como se fossem animais domesticados no que diz respeito às coisas que realmente são importantes. Paulo disse, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, meus irmãos, se as coisas que ficaram para trás, elas são exercícios para o futuro, para que nós possamos fazer diferente para o futuro, segundo a palavra de Deus, o futuro do cristão é um futuro glorioso. Nós, enquanto estamos aqui, nós estamos aguardando a volta de Cristo. Esse é o nosso pensamento. O pensamento do cristão que ama a Deus está focado não naquilo que ele pode ter, não naquilo que ele pode conquistar, mas os seus olhos estão no dia que ele vai encontrar o seu Salvador. Então, meus irmãos, 3 partes compõem o que no verso 13, você pode voltar, Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Essa uma coisa se divide em 3 partes. Primeiro, ele vai falar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, tudo aquilo que já foi passado, todas as nossas conquistas, sejam espirituais ou até mesmo a falta delas, elas ficaram para trás. Ele vai dizer, avançando para as que diante de mim estão. Ou seja, toda a sua força, todo o seu foco, todo o seu empenho no hoje é para as coisas que hão de vir. E finalmente ele vai falar no verso 14, prossigo para o alvo. A igreja, quando você estuda eclesiologia, você sabe que a igreja ela tem 2 responsabilidades no mundo. 2. Edificação dos crentes
E o que, meus irmãos? A salvação de almas. Se um dia você for estudar a história, você for estudar a eclesiologia, isso é importante. O papel da igreja no mundo é a edificação, o crescimento espiritual dos crentes, e é isso que nós fazemos nos cultos, ensinando a palavra de Deus e pregando para que pessoas venham a ser salvos. Existem algumas maneiras de pregar. Uma das maneiras de pregar é falando. Falando do quê? Do Guaíba que está... O Guaíba que está, como se fala, inundando? Não, se fala da palavra de Deus. Pode-se usar algumas linhas de raciocínio para que você possa chegar naquilo que é mais importante. Uma outra maneira de se pregar é através do testemunho. Testemunho silencioso é uma das maneiras mais eficazes de nós podermos pregar o evangelho. Mas também, meus irmãos, a entrega dos folhetos. Eu já disse para vocês, os folhetos ali atrás, eles estão fazendo aniversário. E vocês podem enxergar se o nosso foco é correto ou não, quando nós pensarmos a seguinte questão. Se cada um daqueles folhetos valesse R$1, cada folheto entregue valesse R$1 no seu bolso, será que existiriam folhetos ali? Todos nós sabemos que não. Se valesse um Big Mac, se valesse qualquer coisa, todos nós nos esforçaríamos para isso. Agora, por que não vale coisas que nós não podemos enxergar? Não existe o mesmo desejo, o mesmo foco. Então, meus irmãos, passado, presente e futuro é o foco de cada um de nós. Paulo deixou claro, aquilo que ele era nesse mundo, e ele fala dos versos 1 a 11, nada tem importância. Pode ter importância para a sociedade, ninguém está dizendo que você galgar títulos ou até mesmo coisas boas na sua vida é errado, mas diante de Deus isso não tem valor nenhum. O valor nas coisas de Deus está no empenho que nós temos para as coisas espirituais. Então eu sou muito franco para dizer que como igreja nós falhamos. E falhamos muito. E eu não me excluo disso, meus irmãos, mesmo Deus sabendo que estava pronto para participar, como todos os demais anos nós fizemos. Eu não sei qual vai ser a próxima oportunidade que nós teremos. Mas quando termos, meus irmãos, é importante que nós possamos aproveitar. Alguém leia, por favor, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Nove, 24 a 27. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu não temear, não o despedi volta no ar, mas mudo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, a palavra foco, ela significa muito para aqueles que têm um objetivo. Um atleta de alto nível, no caso, um corredor, ele precisa ter um corpo e musculatura hábeis para suportar toda aquela maratona que ele tem. Isso é foco. Nem todos vão ganhar o prêmio, mas todos têm o mesmo foco, todos procuram se preparar. Alguns dos irmãos, nas suas profissões,
no seu tempo de formação, você deveria ter foco para que você pudesse se formar. Ao terminar o meu trabalho, o meu TCC, eu precisei ter foco para poder terminá-lo. Então, o meu foco era, todas as demais coisas eram secundárias para aquilo que eu precisava fazer naqueles dias que eu precisava terminar. Agora nós precisamos tirar o foco das coisas e colocar o foco em Cristo. Para o cristão, é isso que importa. Então, no nosso dia, o que é mais importante não é alimentar-se de manhã, de tarde e de noite. O foco do cristão no seu dia é alimentar-se de Cristo, das maneiras que nós sabemos como podemos fazer. Se nós não focarmos naquilo que é importante, nós vamos continuar dessa maneira. Crentes preguiçosos, crentes cujos olhos estão em todas as coisas, menos em Cristo. Então, meus amados irmãos, Paulo diz que a sua meta era conhecer Cristo, ser como Ele, ser tudo o que Cristo pensava quanto a Ele. Essa meta absorveu todas as suas energias e isso é um exemplo valioso para nós. Não devemos permitir que nada tire essa meta de nossos olhos. Qual que é a meta? Conhecer Cristo. Esse é o nosso foco. Não existe nada mais importante para o cristão do que conhecer mais de Cristo. Então, meus irmãos, não sinta-se ofendido. Sinta-se desejoso. Sinta-se motivado para ser diferente. Procure aproveitar as oportunidades. Seja de estar na igreja, seja nas programações, seja naquilo que você tem oportunidade. Se você tem carro, não tem folhetos, pegue os folhetos, deixe no porta-luvas do carro. Às vezes você quer dar uma moeda para alguém no semáforo, você pega e dá um folheto. Você pode aproveitar uma oportunidade que talvez alguém lhe pedir comida, você pega e dá um folheto. Então, oportunidades nós temos aos montes, nós precisamos aproveitá-las. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Então, meu desejo como pastor dessa igreja é que nós possamos ser diferentes. Não passemos essa vergonha, não diante dos homens ou das demais igrejas, mas eu creio que nós decepcionamos ao nosso Senhor. Eu creio que nós decepcionamos aquele que é o motivo principal da nossa adoração. Ele tem nos dado diariamente os motivos, ou pelo menos tem nos dado vida, os motivos para estarmos vivos, o alimento, saúde, é Ele quem nos dá. E como é que nós vamos retribuir? Então nós precisamos avançar, meus irmãos. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, eu oro que o Senhor motive os nossos irmãos, motive a cada um de nós. Porque para aquele que não vê necessidade nas coisas do Senhor, essas palavras elas não são nada além do que palavras ditas ao vento. Mas eu entendo que todo cristão fiel ele vai se motivar para entender que é a tua vontade. É um mandamento falar de Cristo. A tua palavra vai dizer que como ouvirão se não há quem pregue. Talvez, Senhor Deus, nós seremos devedores quando comparecermos diante do Senhor, o Senhor vai nos cobrar. Tal como diz em Ezequiel, que o papel do atalaia era avisar as cidades da vinda dos inimigos, e ao servo do Senhor deveria avisar do juízo que viria, o juízo iminente que viria sobre aqueles que não fazem a tua vontade. Que o sangue daqueles que se perderiam seriam cobrados do atalaia, então daqueles que se perdem, que nós temos perdido as oportunidades, também vai ser cobrado de nós. Que não olhemos aquilo que fomos ou fizemos, mas que foquemos no presente, para que haja um futuro glorioso, Senhor Deus. Que os nossos olhos estejam em Cristo, que nossa pátria, ó Deus, esteja nos céus, nosso sentimento seja que nossa pátria está nos céus. É o que eu lhe peço, agradeço em nome de Jesus. Amém.